da água onde jazeram o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que chora? Ela disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, não sabia que era Jesus. E disse-lhe: mulher, por que chora? Por que busca? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelã, disse: Senhor, se tu levaste, dize-me, onde puseres eu levarei. E disse Jesus: Maria. Voltando-se, disse-lhe: Raboni, quer dizer mestre. E disse Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos, disse que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos seus discípulos que viram o Senhor, que lhe disseram isso. Chegando, pois, à tarde daquele dia, primeiro dia da semana, cerradas portas, onde o discípulo, com medo dos judeus, se tinha ajuntado. Chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Até aqui a palavra do Senhor. Glória. A campanha é que Jesus vai visitar a nossa casa. Você vai ver que os discípulos estão com medo, estão com depressão, mas Jesus vai entrar no meio de uma porta que está fechada. A Bíblia vai dizer que muitas das vezes Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo, ele vai abrir para mim e para você que ele fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez a estrela. No princípio, ele criou o céu e a terra. E a terra sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: que haja luz. E houve luz. E Deus fez separação entre luz e a treva. Aí eu fui me entender por isso. Muitas das vezes Deus está te separando das trevas. Muitas vezes Deus te tirou lá do lamaçal. Com quem que você tem mais envolvimento com as trevas? Amém? E muitas das vezes Deus tem uma grande obra na minha, nas suas vidas. E a gente está se comunicando com as trevas. E Deus está falando para mim e para você: se Deus deu luz para você, Ele tirou você das trevas. E assim Ele fez assim. No momento da nossa vida, a gente era sem forma e vazio. Mas a Bíblia vai dizer que a gente era sem forma. Mas Deus botou luz na tua vida, botou luz no teu entendimento e abriu o teu coração e te tirou da terra. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio Espírito Santo, ele descia para visitar uma casa de Adão. Era uma comunhão que ele tinha com Adão. E a Bíblia vai dizer que Deus agora entra e faz o homem, assopra o sopro de vida. E quando ele assopra o sopro de vida, ele também bota com a mulher, mas bota um limite. Ele fala com o profeta, mas não fala com a mulher. Muitas das vezes Deus vai usar os profetas. Primeiro Deus vai te falar com o profeta primeiro. Porque Deus não vai falar com gente que não dá ouvido a palavra dele. Deus não vai falar com pessoas que não gostam de ouvir a palavra. E não gostam de obedecer. Você vai ver que o espírito de Eli não obedecia a palavra, fazia o que eles queriam. E Deus usou um profeta aqui fora para pregar a verdade. Ele não dava ouvido. Deus usou da casa para falar com eles e ele não dava ouvido. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor já não deixaria ouvir que queria matar. Cuidado quando Deus começar a falar com você e você não dá ouvido à palavra de Deus. Porque quando você não tiver ouvido, toma cuidado. Porque Deus já te descartou de você. Porque o pecado vai fazer distanciamento do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus não falou com Eva, mas falou com Adão. E a Bíblia vai dizer que Satanás entra naquela serpente e ajuda, fala para ela o que Deus falou. O que Deus falou que não pode comer. Mas ele fala assim: você não pode comer. Que você, um dia que você comer, você vai ser semelhante a ele, vai ter um entendimento. E é o que eu entendo por isso. Deus falou com Adão, falou com Eva. E muitas das vezes a gente quer escutar a voz de serpente que vai te levar para o inferno. Muitas das vezes tem pessoas escutando palavra da serpente. Se o profeta falou para ela, porque Deus não tem, como ele falou no livro de
falou com Adão, ele não falou com Eva. Quem falou com Eva foi Adão. Porque Deus não vai falar com os desobedientes. Porque muitas vezes tem desobedientes que não quer ouvir a palavra do Senhor, que não quer ouvir a palavra. Muitos desobedientes não querem ouvir a palavra. Nem ninguém vai falar com os desobedientes. Mas nós temos profeta ainda dentro da casa. Tem profeta que dentro dessa casa ainda. Tem profeta! A Bíblia vai dizer que quando ele não falou com ela deu ouvido à serpente. E quando ela deu ouvido à serpente, o Senhor tinha uma comunhão de quem está dentro daquela casa. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você é a campanha da casa. Tenha de obediência ao Senhor. Tenha obediência para Ele entrar na tua casa. Ou você vai levar o Senhor Jesus para a tua casa. Mas entra com obediência. Porque Deus descia para falar com o homem através de um momento de bloqueio. Faz aquele terreno. Faz um mundo eterno. E aqui o que acontece? Eles tinham obediência. Deus botou um limite. Você pode comer de todos os frutos. Mas se tiver no meio do jardim, você não pode comer. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Muitas das vezes, sabe o que está no nosso meio? O pecado. O pecado está no nosso meio. Se você experimentar, tu vai morrer. Muitas das vezes as pessoas querem experimentar. O pecado está no nosso meio. Está no meio. E está no nosso meio. É bom, é agradável. Mas se experimentar de alguém, Deus não deu um limite, Adão. Está ali no meio, tinha tanta coisa para ele experimentar, mas ele queria. A Eva, os lábios, ele está dedíssima. Ele vai fazer de tudo que você pecar para você chegar no terra que ele já está condenado. Então, muitas das vezes, Deus não quer te deixar. Deus tem uma obra grande na tua vida. Deus está falando porque Ele tem uma obra muito eterna na tua vida. E muitas das vezes o diabo vai usar a palavra para te salvar, causa de te obedecer a palavra. Que muitas das vezes tem um filho rebelde, que é um filho de Eli, que não quer ouvir a palavra de Deus. Eles faziam o que eles queriam, mas não queriam obedecer nem teu pai e nem os profetas que vinham de fora, e não queriam ouvir. E a briga vai ser que o Senhor já estava querendo matá-lo e eles morreram. Então sabe o que Deus está falando para mim e para você? Tem esperança para mim na tua vida, na tua casa. Tem uma promessa de Deus na tua vida e na tua casa. E a Bíblia vai me dizer que agora ele faz aquele homem e o homem desobedece. E quando Deus desce, ele se esconde, porque o pecado faz pessoas ficar escondidas. Ele se esconde. Na virada da tarde, Deus desce para falar com Adão e falar com Eva. Ele se esconde, porque o pecado faz com que você faça a diferença do papai. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fala com Adão e fala com Eva, por que estava escondido? Ele fala, eu vi tua voz e me escondi. Aí Deus falou, comeu a fruta que eu falei que você não comeu. Aí ele vai falar, mulher que tu me deste, ela me deu e comeu. E ele pergunta a Eva, por que tu comeste? Ele fala, serpente me enganou e eu comi. Aí então dá a condenação para a serpente. Fala que o filho ia nascer um filho que é pisado pela serpente. O diabo não tem plano na tua vida. Ele está pisado pelo nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus dá a condenação. Todo mundo sabe, eu não vou ficar aqui. Eu tenho que estar lá no livro da campanha. A Bíblia vai dizer que eles agora dão uma condenação para a serpente, dão uma condenação para Eva, e para Adão ele fala assim, que para Adão ele se esqueceu só porque tu ouviste a palavra da tua mulher. O único que ele falou, porque Adão foi o único que ouviu. Ele falou, por que você ouviste a voz da tua mulher? Tu vai trabalhar, tu vai suar. E com suor no teu trabalho, tu vai ter que sustentar ela. Tu vai ter que viver para ela. Aí a Bíblia vai dizer que Deus agora expulsa eles do jardim do Éden e bota querubim e bota uma espada de gramado. Sabe por quê? Ainda tem santidade para entrar lá no reino do céu. Ainda tem santidade! Ainda tem palavra! Porque ainda tem palavra, a espada estava viva e andava para lá e pagava os querubim. E muitas das vezes a gente tem que falar essa palavra. E muitas das vezes, se não falar, você não vai saber. Então a gente temos que ter santidade para
viu uma grande luz. O povo que estava vivendo na sombra da morte teve que ver uma grande luz, porque a luz raiou na tua vida. Jesus te tirou do lamaçal, porque a luz raiou na tua casa, raiou na tua vida. Ele está ali, Jesus raiou, e o povo que estava em treva viu uma grande luz. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele chama, primeira coisa, ele chama o seu discípulo e ora, passa um momento no monte e escolhe o seu discípulo. O glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que o momento da vida dele vai me chegar rápido ali, para não tomar muito tempo, que tem uma holografia. A Bíblia vai dizer que ele chega agora no momento da casa, no momento de um homem que estava tentando frustrado, ao qual ele botou de presidente da tua igreja. O homem estava preso, ele estava frustrado, pescando a noite toda. Eu entendi isso pela revelação do Senhor. Ele sempre pescava e levava peixe, mas tem hora que Deus vai esconder as coisas. Deus escondeu o peixe para traçar a vida de Pedro. Conforme ele sumiu com a jumenta do pai de Quis, de Saul, para encontrar Saul. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Muitas das vezes a gente teve que andar perdido no mundo de lá para Deus te achar hoje. Para Deus te achar hoje. Pedro tentou a noite toda e não apanhou nada. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus aparece na beira do lago e chama e pergunta para ele, pedindo o barco emprestado. A Bíblia vai dizer que muitas das vezes ele empresta o barco, Pedro empresta. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Muitas das vezes, no meio da tua frustração, no meio da luta, Deus vai testar o teu coração se você vai emprestar o teu coração para Ele. Porque muitas das vezes, frustrado, quero ver que você vai vir na igreja. Deus está falando para mim e para você, no meio da frustração, é a hora que Deus vai te revelar os promessas que Ele tem na tua vida. É no meio de luta, é no meio de dor, é no meio de fraqueza, que Deus vai se manifestar na tua vida. Porque Deus testa no meio das nossas lutas, Ele testa no meio das nossas dores, para Ele se manifestar a glória dele na tua vida. Porque o milagre vai acontecer no meio da tua frustração, no meio de dor, no meio de traição, no meio de luta. É a hora que Deus tem a promessa na tua vida, que Ele vai se manifestar na tua vida. Ele chega para Pedro. Pedro está frustrado. Tentou a noite toda. Ele tinha que levar os mantimentos para o teu filho. Tentou a noite toda e não apanhou nada. Aí agora o Senhor Jesus pede o barco dele e começa a pregar. E Jesus tinha que fazer o quê? Primeiro escutar a palavra, para depois ele receber um milagre na vida dele. Assim Deus fala para mim e para você: buscar o reino do céu e a tua justiça, e as outras coisas que Deus tem que fazer na tua vida vai ser acrescentado dentro da tua vida. A Bíblia vai dizer que agora ele banha. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor Jesus manda ele ir para o mar mais fundo. Eu entendo com isso. Para ele buscar aquela quantidade de peixe, ele teve que ir para um lugar mais fundo. Sabe o que Deus está falando para mim, para você, para mim também? A gente temos que mergulhar mais fundo para Deus começar a revelar as palavras de Deus na tua vida. Começa a mergulhar bem fundo. Mergulha na madrugada, mergulha no jejum, para Deus reparar lá, para Deus começar a revelar as promessas dele na tua vida. Temos que mergulhar fundo, porque ele teve que ir para o mar mais fundo. E quando chegou no mar mais fundo, ele falou: agora joga a rede. Pedro falou: Senhor, tentamos a noite toda, nada apanhando, mas porque tu manda, a gente joga. Quando ele jogou a rede, obedecendo a palavra, pegou uma quantidade de peixe. Sabe por quê? A palavra do Senhor ainda vai restaurar a tua vida. A palavra de Deus ainda vai restaurar aquele que está no mundo errado. A palavra de Deus vai visitar teu filho, vai visitar tua casa hoje. A Bíblia vai dizer que agora Pedro fica assustado, porque o milagre assustou Pedro. E ele fala: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O Senhor vai falar assim: de hoje em diante agora eu vou fazer você pescador de homem. Você não vai mais pescar peixe. Eu vou tirar você desse trabalho que você dá
chicotar no teu ministério. Sabe o que Deus está falando para mim? Tem muitas pessoas aqui que Deus está tirando do trabalho e colocando no ministério da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que agora, para não tomar muito tempo, a Bíblia vai dizer que Pedro agora vira discípulo e está andando com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus está andando, escolheu 12 discípulos. E quando ele está escolhendo 12 discípulos, ele chega num lugar agora, para me chegar lá no capítulo que eu preguei, das portas cerradas. A Bíblia vai dizer que agora Pedro está andando com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai falar para Simão: quem diz o nome que eu sou? Aí a Bíblia vai dizer: um Elias, um dos profetas, Jeremias. E vocês que andam comigo, será que vocês conhecem? Será que você conhece Jesus ainda? Será que você ainda conhece o homem que salva, que liberta, que te cura? Será que você conhece? E vós que andam comigo, quem que vocês acham que eu sou? Aí Pedro desce a revelação para Pedro: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala: bem-aventurado é tu, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra rejeitada edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, e te darei a chave do reino do céu. Então Jesus está dando um cargo a Simão. Aí a Bíblia vai dizer que agora chega no momento que Jesus está passando por uma história muito triste. Chega no Getsemane. E quando ele chega no Getsemane, ele só separa 3, porque tem muitas pessoas que estão junto contigo, mas na hora do aperto não vão te abandonar. Pessoas vão estar junto contigo, mas na hora que você pede uma ajuda, ele não te entra numa oração com você. É a hora de você sozinho, que muitas das vezes a gente precisa de alguém que te abraça, que te ajuda, mas não tem ninguém para orar. Mas Deus está falando para mim e para você: pode alguém te abandonar, pode a mãe esquecer do filho, mas Deus jamais esquecerá de você. Pode uma mãe esquecer de um filho, mas Jesus jamais esquecerá de você. Jesus estava ali no Getsemane, pedindo eles para entrar em oração, e eles estavam dormindo. Jesus orava: Pai, se for possível que for, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora o Senhor Jesus fala aquelas 3 vezes, e os discípulos estão dormindo. Aí Jesus fala para ele: vigiai e orai, porque o espírito vai estar pronto, mas a carne é fraca. Então você tem que estar orando, porque a nossa carne é fraca. Tem que estar em jejum, tem que estar em oração, porque a carne é fraca. A Bíblia vai dizer que agora Jesus chega, primeiro, fala com eles, dá a Santa Ceia. Fala primeiro, ele dá uma oportunidade para ajuda. Porque ele dá uma oportunidade para ajuda. Quando ele está partindo a Santa Ceia, ele fala assim: para a Santa Ceia é a oportunidade que Deus está dando, porque Jesus é bom. Nós pode não presta, nós pode até te julgar, mas Jesus não te julga. Muitas das vezes a gente quer confessar pecado, fala para o pastor, fala para todo mundo. O único que você tem que falar, que não vai falar da tua vida para ninguém, é Deus, fala com Deus. Porque nós somos falhos, mas o único que você pode desabafar o teu pecado é Ele, que Ele nunca vai falar do teu erro para ninguém. E a Bíblia vai dizer que Ele dá uma oportunidade para ajuda. Ele fala assim: ó, alguém aqui vai me trair. E eles começam a indagar: quem é, Senhor? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro faz sinal para João. João deita na travesseira do colo do papai de Jesus e pergunta quem é. Ele fala assim: aquele que eu dei o bocado é esse. Pega um bocado de pão e dá ajuda. Aí eu entendo por isso, muitas das vezes, graças a Deus aqui não acontece, mas tem lugar que a pessoa vai falar de pecado, vai falar: tem alguém em pecado, mas não revela quem é. Deus não é assim. Deus vai falar quem é, Ele vai chamar aqui. Muitas das vezes a gente tem que cortar isso dentro da nossa igreja. Tem alguém em pecado aí sim, vai revelar quem é diabo. Porque ele chega para Judas, parte o pão
Judas agora sai. E quando ele sai, a Bíblia vai dizer que agora marca um tempinho. Judas vem com a multidão. E a Bíblia vai dizer que ele dá um beijo no Senhor. Jesus fala, amigo, que vieste. E ele estava preparado. Aí a Bíblia vai dizer que depois, que muitas das vezes é assim, o pecado, ele, por causa de um pecado que ele já fazia, ele pegava o dinheiro da bolsa e guardava. Por causa do pecado que ele fazia, o diabo vai sempre pegar. O diabo vai botando aqueles pecadinhos em você. E depois ele te explode. Ele vai sempre botar um pecadinho para você fazer que não tem nada a ver. Muitas das vezes vou estar lá no e vou pedir perdão a Deus, não tem nada a ver. Mas é cuidado, que o diabo é astuto. Ele vai sempre fazer esse pecadinho para te derrubar, para te levar para o inferno. Mas Deus hoje está te revelando hoje para você sair desse meio. Sai desse meio! Enquanto é tempo! Meu Deus! Sai desse meio enquanto é tempo ainda! Porque quando ele começou a fazer, ele fazia, tirava o dinheiro da bolsa. E quando ele tirava o dinheiro da bolsa, ele se vendeu por 30 moedas de prata. E quando ele se vendeu por 30 moedas de prata, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus agora está condenado. Você vai ver que Jesus está chegando no horto. E a Bíblia vai dizer que Jesus falou assim, pega coisa, alguém tem espada? Pediu espada. E quando pega a espada, a Bíblia vai dizer que eles vieram. E quando eles prenderam Jesus, Pedro, que está andando com Jesus, sem discernimento, quando eles vê, ele tenta salvar Jesus, ele corta a orelha do soldado mau. E a Bíblia vai dizer que esse soldado mau era servo do sumo sacerdote. Então esse servo sacerdote tinha um sonho. De quê? De ser sacerdote. Muitas das vezes a gente tem um sonho de ser um pastor. Muitas das vezes pessoas estão cortando o seu sonho. Não está preparado para ser pastor. Estão cortando o teu sonho. Estão tirando o seu sonho que Deus te botou na tua vida. Ele corta o soldado mau que tinha um sonho. Que todo mundo que anda com o pastor quer ser um pastor. Quem não quer ser um pastor? Mas tem muitas das vezes que pessoas cortando o sonho. Falando mal que não está preparado. Mas Deus está falando para mim e para você. Você está preparado sim. Você está preparado sim. Muitas das vezes pessoas cortando o sonho de quem está sonhando. Pedro corta a orelha do soldado mau. Mas Deus olha para mim e para você. Olha para ele e fala assim, coloca a orelha de um lugar dele. Fala assim, teu sonho está de pé. Teu sonho está de pé. O teu sonho está de pé. Ele coloca a orelha de volta. Porque ele queria ser um sacerdote. Porque acompanhava quem não está do lado de um pastor, presbítero, evangelista que não quer ser um pastor. Mas tem muitas das vezes pessoas que cortam sonhos, que quer falar que você não está preparado. Mas quem está preparado é Deus. Quem vai te preparar é Deus. Quem vai te preparar é Deus. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não toma muito tempo. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus pega a orelha do soldado e coloca o sonho de volta. Porque muitas das vezes tem pessoas cortando o teu sonho. Mas Deus está te dando o teu sonho hoje. Leva para casa o teu sonho hoje. Aquela promessa que Deus está falando na tua vida. Recebe essa promessa na tua vida que está de pé ainda. Porque Deus não é homem que vive e não que se arrependa. E a Bíblia vai dizer que agora, para mim não tomar muito tempo, eu vou pular os textos. Ele vai para a cruz. Ele chega lá na cruz. E quando ele está lá na cruz, primeiro ele ficou lá. Saiu gota de sangue, porque ele já sabia o que ia acontecer lá. E quando ele chega lá na cruz, eles estão tentando tirar o propósito, porque Jesus sabia o propósito da vida dele, de salvar a minha e sua vida, porque ele não tinha pecado. Nós que tínhamos pecado, mas Jesus não tinha. E a Bíblia vai dizer que crucifica dois ladrões, uma à tua direita e uma à sua esquerda. E os príncipes do sacerdote, com inveja de botar ele lá, que muitas das vezes os invejosos, que vai sempre te criticar. Os invejosos viu que não fazia, agora ficaram te olhando para Jesus. Eles mesmo mandaram crucificar, preferiram soltar Barrabás.
Porque muitas das vezes a pessoa prefere a pessoa toda errada do que você que está certinho. A pessoa preferiu soltar Barrabás do que soltar Jesus. É pessoas olhando, porque muitas das vezes olhando para a aparência, a pessoa prega bem, tem uma oratória boa, prega muito bem, e as pessoas olham, é esse que vai pregar. Mas cuidado, para você não jogar pela aparência. Tem muitas das vezes pessoas olhando para a aparência, mas a pessoa está por duas ou três mulheres, está em adultério e está pregando muito lindo aqui. Então olhando para Barrabás, solta Barrabás e prende Jesus, está prendendo o príncipe da paz. Mas Jesus tinha um propósito na sua vida e na minha vida, porque ele tinha que morrer e no terceiro dia ele tinha que ressuscitar para mostrar para o diabo que ninguém tem poder na morte, só ele tem poder. Só ele tem poder. Não tem outro que não tem poder que nem o papai. A Bíblia vai dizer que o ladrão, povo lá de baixo, tudo blasfemando do Senhor, salvou todo mundo, salvou menina, salvou todo mundo. Quero ver você salvar tu mesmo. O diabo usou a boca deles todinha. Mas a Bíblia vai dizer que muitas das vezes usou até o ladrão, porque o ladrão também está olhando para o povo lá embaixo, está ali do lado de um príncipe que salvava a vida dele, está olhando as coisas lá de baixo, está olhando para baixo, ao invés de olhar para cima. Tem muitas vezes pessoas olhando para baixo, esquece de olhar para cima. É para cima que vem a tua salvação. Ele fala assim, ele está vendo o povo lá embaixo falando, e ele também começa a falar, é mesmo, salva todo mundo, quero ver salvar a nós também. Ele não estava com um propósito de ir para o céu, ele queria voltar, sair da cruz para voltar a roubar, fazer as coisas todas erradas, usando as mesmas palavras que o povo lá embaixo falava, ele também estava falando. Mas um que estava direto, sabia, cheio de Deus, falou assim, ó, tu não tem nem tempo, é Deus, de estar na mesma condenação. Nós merecemos o que fizemos, mas esse daqui, ó, nenhum mal fez. Senhor, lembra de mim quando tu entraram no teu reino. Senhor Jesus fala para ele, hoje estará comigo no paraíso. Muitas das vezes a gente tem que ter propósito de chegar lá, porque a maior felicidade para mim não é pregar, a maior felicidade é ganhar o reino do céu. Porque muitas das vezes as pessoas estão disputando quem prega mais, mas a maior coisa para mim, para a tua vida, é o reino do céu. E a Bíblia vai dizer que agora, para mim ter que chegar no capítulo, a Bíblia vai dizer que ele ressuscita. E a Bíblia vai dizer que ele coloca Jesus no túmulo. E a Bíblia vai dizer que agora, quando eles colocam o Senhor lá naquele local, no meio de uma pedra, um homem senador, ele compra, ele chama, pede, porque ele era um senado. Então ele chama e pede o corpo de Jesus para ele botar na sua cova nova. Tudo isso um propósito de Deus para não deixar o teu filho lá. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus agora está crucificado. Aí a Bíblia vai dizer que Maria Madalena, a qual saiu 7 demônios dela, Deus tirou 7 demônios daquela mulher. Então quando sai 7 demônios, de repente aquela mulher já era crente. Porque muitas das vezes a Bíblia vai dizer que a gente quando desvia vem 7 demônios para nossas vidas. Então a Bíblia vai dizer que aquela mulher, quando Deus tira aquela mulher do lamaçal, ela vive diante nos pés do Senhor. Ela anda diante do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que ela vai e fala assim, ela vai lá primeiro e fala para Pedro, levar o Senhor. Pedro corre com João, mas João corre primeiro, porque João estava mais sagaz, correu primeiro e foi. Pedro entrou e viu os grandes solos. Aí a Bíblia vai dizer que Maria Madalena ficou ainda insistindo, porque muitas das vezes a tua insistência vai ter que levar Jesus para casa hoje. A tua insistência tem assim insistente, porque ela insistiu em ficar ali para falar, para ver o mestre do mestre. Porque a gente temos que ter persistência no que Deus tem que fazer na tua vida. E ela persistiu. E quando ela persistiu, ela ficou lá. Pedro foi embora, porque não viu o Senhor. Aí a Bíblia
chegou agora e fala com ela: mulher, por que tu chora? E ela fala assim: porque levaram o meu Senhor. E se tu soubesse, ela para ele era um jardineiro. E se tu souber aonde que ele está, pode falar para mim que eu vou levar para ele. Aí Jesus está vendo que ela quer levar Jesus para casa, porque muitas das vezes a gente tem que ter um coração puro para levar Jesus para casa hoje. Tem um coração puro para levar Jesus para tua casa hoje. E quando Jesus vê aquele coração puro, ele fala: Maria. Ela fala: Raboni, mestre. Jesus fala assim: agora, não me detenha, porque ainda não subi para o Pai, mas vai lá no seu discípulo e avisa. A primeira que teve que levar a palavra foi Maria Madalena, para levar para quem? Ela que foi a Deus tirou do lamaçal e para levar a palavra para o seu discípulo. Não mandou para Pedro, não mandou para não. Primeiro foi Maria. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? É aquele, para você, é aquele. Ela é ex-traficante, ex-prostituta. É esse que Deus vai usar para pregar a palavra. E muitos não vão acreditar, porque é ex, não vão acreditar. Você vai ver que tem um discípulo que não acredita nela, não está ligado na palavra, porque quando você não está ligado na palavra, eles vão embora para Emaús. Por quê? Quem pregou foi uma mulher. Ela falou que viu, não deu interesse, porque muitas das vezes as pessoas não querem dar interesse na palavra. A mulher que pregou a palavra aqui, viu o Senhor que ele ressuscitou, eles estão indo embora, estão indo a caminho de Emaús. Porque Emaús representa o mundo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não saia dessa igreja, não vai para o mundo, porque a promessa que Deus na tua vida está de pé. Meio de luta, não vai para Emaús, não vai, porque Deus tem a promessa na tua vida. Eles estão indo para Emaús. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele tem uma promessa na tua vida, ele vai atrás de você. Ele tem uma promessa na tua vida e ele começa a pregar para eles. E eles falam assim, eles estão tão irritados, que ele fala: tu é o peregrino, que não sabe das coisas. E Jesus falou assim: chama ele de Nesse. Nesse é pessoas que não têm sabedoria, que não sabem a escritura. Jesus pegou tanto tempo, 3 anos pregando para eles, e eles esqueceram tudo o que ia acontecer. É pessoas que sabem tudo, mas daqui a pouco o diabo rouba tudo isso que você estudou. Tudo que Deus quer na tua vida, o diabo vai roubar tudo que Deus tem na tua vida. Não deixe o diabo roubar tudo que ele tem na tua vida, não. A promessa está de pé na tua vida. Aleluia! Jesus começa a pregar, o coração deles começa a bater, os calangos começam a roubar. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a pregar a palavra para eles. E agora Jesus entra na casa deles. Aleluia! E não partiu o pão. Deus começa a revelar para ele. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Hoje Deus vai começar a te revelar dentro da tua casa. Hoje Deus vai começar a te revelar dentro daquela casa. Deus vai tirar aqueles fofoqueiros que ficam falando de você. Deus vai visitar a tua casa. E a Bíblia vai dizer, terminando. A Bíblia vai dizer que agora os seus discípulos estão com medo, estão com a porta cerrada, dentro de casa. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus entra pelas paredes e fala assim: paz seja com vocês. E entrega uma revelação para eles, para ele receber o Espírito e pregar para toda a nação. A Bíblia vai dizer que Tomé é aquelas pessoas que duvidam, aquelas pessoas que não veem no culto e não acreditam que aconteceu no ministério que teve aqui. É a pessoa que não vem no culto, mas também não acredita. Tomé não estava no culto, Tomé não estava no momento que Jesus chegou. Aí ele fala assim: ó, viu o Senhor? Ele fala assim: ó, de jeito nenhum eu não vou crer, de jeito nenhum eu não vou crer. Se eu não ver o carro e tudo na mão, de jeito nenhum eu não vou crer. Aí a Bíblia vai dizer, 8 dias depois, o Senhor Jesus olha. Primeira coisa, ele vai para o inferno para corrigir. Ele entra pelas paredes, mas para corrigir os incrédulos. Entra dentro da casa para corrigir os incrédulos. Ele chega dentro daquela casa. E dentro daquela casa ele fala: Tomé, olha aqui meu dedo, olha minhas mãos. Mas não seja agora incrédulo, mas seja crente. Aí Tomé vai deitado: Deus meu. Aí ele fala assim: porque tu me viste, tu crente? Bem-aventurada é a igreja que
crendo. Bem-aventurado é você que está aqui de pé, está crendo. O Senhor dessa hora está crendo. Aleluia. Pastor, pode contar um testemunho rápido? Ô glória. Terminando a palavra, vou contar um testemunho aqui que Deus falou. Tem pessoas que têm que escutar um testemunho. Deus para me entrar dentro da minha casa, eu vou entrar dentro da tua casa. Eu fiquei 15 anos no tráfico. E no momento da minha vida, eu perdi minha mãe com 15 anos, se envolvi lá no Morro do Palácio. E se envolvi no meio de assalto. O patrão assaltava muito, ele era maluco da cabeça, tinha carteirinha de maluco, mas era assaltante comigo, de assaltabão. E eles gostavam só da rapaziada menor, parecido com come. E a gente saiu para soltar muita coisa, assaltamos muito jogo, muito corpo e muita arma. E muita ali no meio daquelas, assaltando aquelas armas, fiquei procurado no meio deles. Não era nem muito procurado, mas fiquei procurado porque eu fui no meio do assalto. E os homens me procurando em toda a comunidade de Niterói. Os caras falavam assim, eu vou viajar, só vou voltar quando matar Bacurau, Marco Aurélio e Pidete. Só vou viajar quando matar Marco Aurélio e Pidete. Eles falavam isso com nossos olhos, colocavam nossos olhos no pescoço e falavam que ia viajar para a Bahia e só parecia assim, a nossa cabeça parecia assim um pouco. Depois eles falavam, tem que matar esse menor para a operação parar. E ali meu pai, com medo de morrer, ele ia na casa de Macumba, o pai de Santo traz ele aqui para ele fechar o corpo, que aí ele não vai morrer. Cheguei lá, o pai de Santo falou assim, fecha o teu corpo, que os caras não vão te matar. Quando ele falou assim, tu vai ter que. Meu pai já tinha pegado um dinheiro forte para dar o pai de santo, para me fechar o corpo, para me ficar debaixo de uma imagem. Eu falei, Senhor, falei para meu pai, chamei meu pai lá embaixo, fora, falei, pai, se morrer, morreu, mas debaixo daquele nosso rio, debaixo daquilo ali eu não fico, nem por nada, se morrer, morreu, duvida que eu fico ali. Aí daqui a pouco, aí o cara, então se você não for, tu vai morrer no meio daquelas guerras lá. Realmente o pai de santo entregou, mas eu não morri, que eu estou aqui de pé. Eles vão te cercar lá, realmente cercaram mesmo. Tiroteio do caramba, cercaram. E no meio do tiroteio eu fui pular, pulando no meio da guerra, pulando, caí em cima do vergalhão, o vergalhão me parou e atravessou aqui, ó. Furou minha barriga de um lado a outro e me parou no alto. E eu falei, caramba, o pai de santo falou que eu ia morrer. Não tinha ninguém para me soltar, porque eu caí no meio do mar. Mas Deus é tremendo quando Ele tem a promessa, porque Ele escutou eu falando. Eu confio em Deus. Quando você fala, confio em Deus, Deus também te dá vitória. O vergalhão entrou, eu parei no meio do mar. O vergalhão entrou por aqui, ó, com uma operação enorme aqui. Entrou aqui e me parou por aqui. Não tinha como eu sair. Mas Deus é tremendo. No meio de um matagal. No meio de um matagal não tinha tijolo. Mas quem fez o céu? Quem fez a terra? Fez a montanha, colocou tudo na palavra. Ele botou um tijolinho para me pisar. Foi Deus que botou aquele tijolo no meio do mato. Eu pisei naquele tijolo. Quando eu me pisei naquele tijolo, eu me senti uma dor. Quando eu me senti uma dor, eu tirei aquele vergalhão da minha barriga. Eu fui puxando, o vergalhão não saía. Eu fui puxando, o vergalhão não saía porque ele estava me parando. E ele estava até aqui. E quando eu consegui tirar aquele vergalhão da minha barriga, o vergalhão que estava me parando, ele pegou e travou, não tinha como eu sair. Ele pegou, entrou aqui e subiu. Aí ele entrou aqui e subiu para minhas costas, não tinha como eu sair. Mas Deus é tremendo, quando Ele tem uma promessa na tua vida, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te cura. E aquele vergalhão eu consegui tirar. Quando eu consegui cair lá embaixo. Quando eu caí lá embaixo, eu caí numa casa pedindo ajuda, o cara, me ajuda para me sair daqui. O cara pensou que eu era assaltante, deu 10 tiros na casinha de mim. Eu voltei com aquele pipa saindo aqui, consegui achar o meu amigo lá do outro lado. Um amigo, quando ele me botou aqui no ombro, vamos embora. E eu falando assim, eu falei assim, eu não quero morrer no hospital, eu sabia que eu estava procurado. Eu falei, me leva para a casa do meu pai. Que era pertinho do palácio, era no meio da rua, eu queria ir para a casa do pai. Eu entendo isso. Mesmo ferido, eu queria ir para a casa de papai. Mesmo ferido, eu queria ir
Esse aí, ó, é bandido lá do palácio procurado. É bandido do palácio. É o cara falando que é bandido, vamos parar o elevador na parede para tu morrer. Não tem como tu viver. Olha como é que tá a tua tripa, olha como é. Então, para tu morrer, eu vou parar o elevador na emergência. Lá no Antônio Pedro, ele parou o elevador na emergência. E eu falei, cara, eu estava tão cabão de bola, falei, é melhor morrer do que essas guerras, porque os caras estavam querendo, falando que nós tínhamos que morrer. Porque os caras, em qualquer lugar que a gente ia, os caras não queriam dar briga. Então eu falei assim, então é melhor morrer. E ele parou o elevador, mas muitas das vezes, querendo morrer, eu não sabia se eu morrisse, ele ia para o inferno. Porque quando Deus tem uma promessa na tua vida, Ele tenta te salvar, Ele quer te salvar, Ele quer que tu aceite Jesus primeiro, agora depois. Olha. E quando eu parou o elevador na emergência, eu apaguei, eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Aí quando eu acordei 3 horas da manhã, eu estava com algodão no meu nariz e mais 3 mortos do meu lado. Aí Deus faz com que eu voltasse a gritar. Eu fiquei com medo daquela escuridão e daqueles 3 mortos que estavam ali, todos estourados do meu lado. Comecei a gritar, socorro, socorro. Entre essas multidão, eu escutei uma voz, não estou aqui mentindo para falar. Eu quero que Deus me castigue se eu estou mentindo. Escutei uma voz falando assim, está todo mundo no sofrimento. Era o diabo falando ali, está todo mundo querendo socorro. Aí que eu gritava mais. Aí que eu gritava mais. Tira daqui, aí que eu gritava mais. Apareceu mais de 15 enfermeiras da UF. Deus mandou, ele fez parecer enfermeira de madrugada. Apareceu 15 enfermeiras da UF e me levaram, tiraram lá daquela situação, me levaram para o CTI. Chegou lá no CTI, eles abriram minha barriga, parecia operação aqui para tirar os ferrugem no vergalhão. E quando eu me senti bem, fugi do hospital. Quando eu fugi do hospital, fui preso dentro da comunidade lá no Camargo. Fiquei 4 anos no CAC. Do 4 ano fui lá para o Morro do 18. Cheguei lá no diabo, estava totalmente querendo para a minha vida. Quando eu cheguei lá no Morro do 18, no dia, saí dia 26 de setembro. Dia 27 eu tinha voltado para o CAC de novo. Cheguei dia 26, quando cheguei dia 26, dia 27, dia de tal de Corre Damião, os caras fizeram um assalto de eletrodoméstico. E quando ele mete um assalto de eletrodoméstico, vem a polícia civil veio, em uma troca de tiro, correndo, eles correndo para a polícia e dando tiro na polícia e eu não conseguia correr, porque eu estava sem comer. Eu estava sem comer porque eu tinha saído da cadeia, eu fui para lá. Quando eu saí, fui para lá e estava sem comer. Quando eu não estava sem comer, estava sem fome, os caras teve que me carregar. E eu estava gordão. E o moleque, tudo moleque novinho. E eles falaram assim, o patrão falava assim, eu vou ficar aqui, vou fazer uma cobertura para tu carregar o cara. E quando eles estavam me carregando, o moleque estava reclamando. O moleque tudo novinho, estava engordando, estava me aguentando. Eles falaram, pô, tu come pra caramba na cadeia e agora a gente temos que te levar. Eu falei, então me deixa aqui, rapaz. Aí o patrão, tô mandando levar, leva ele, rapaz. E troca de tiro pra lá e me levou. E quando voltamos, ele falou, por que tu não conseguiu correr? Eu falei, eu estava com vergonha, eu estava com fome. Ele falou, manda vir uma quentinha. Quando veio a quentinha, outra operação. Mas agora já não era civil, a Polícia Federal. A Polícia Federal veio e dando tiro, os caras dando tiro no helicóptero, no tiroteio com o helicóptero, dando tiro no helicóptero. O amigo que era patrão falou, vem comigo. Eu falei, não vou com esse bonde mais não. Eu tomei tiro pra caramba lá em cima. Aí vi o cara correndo pra cá, desci. Quando eu desci no beco, debati com o helicóptero. Era pra mim ir com ele, mas a gente estava dando tudo tiro no helicóptero. E eu falei, não vou não, os caras tudo maluco da cabeça, não vou não. Desci pra cá, quando eu desci pra cá, o helicóptero apareceu e me metralhou. Ele deu mais de 30 tiros assim pra cima de mim. E quando eu vi que ele estava dando pra cima de mim, eu caí deitado no chão e ele passou pra dar tiro aqui, ó, no meu olho, caí aqui com a isca. E ele dando. Quando eu fingi de morto, ele parou. Aí ele parou de dar. Quando eu parei de fingir de morto, ele parou. Aí ele parou lá de cima pelo microfone lá do helicóptero. Tem um morto aqui e tem mais um ali. Aí quando o helicóptero parou, veio os polícia federal da terra. E quando eu se mexi, o cara deu mais outro tiro pra cima de mim. Aí ele ficou admirado. Quando chegou dentro da Polícia Federal, lá na Polícia Mauá, ele chegou com o fuzil dele, botou na mesa. Negão, eu te dei tiro pra te matar. Como que eu não consegui te acertar? Envergonhado e confundido todo de tentado na tua vida. Envergonhado!
Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está na campanha das 7 casas que Jesus entrou? Hoje foi a 6ª casa. Segunda-feira que vem é a última casa. A 7ª casa. Amém? Então, quem está na campanha... Cadê as pessoas? Quero agradecer a presença de todos, pastor, amém? Pastor Marcelo, da filial do Palácio, ao Dino Cavar, a bispa, cadê a bispa? Marca Baixola está ministrando aqui, tá? Benção, salvado Deus, seu esposo, que Deus abençoe a todos que veio na caravana do pastor, evangelista. Nós vamos lá visitar esse ministério também, tá? A Martinha esteve lá, né? Cadê a Martinha? É porque é difícil um pouquinho. É difícil. A Martinha fica aqui no altar aqui. Tá em todas. Irmão, quando a campanha começou, tinha gente, hein? Eles falam para perseverar até o fim. Está aqui o presbítero Flávio, está representando a sua esposa que está na campanha. Vai lá, isso. Está lá em Araruama. Está lá em Araruama. E sábado já tem uma van para lá, tá? Domingo. Quando que domingo vai? Mas Santa Ceia. Isso. Mistério de sábado. Tem um mistério de sábado. Ó, tem uma pessoa que está aqui em nosso meio. Santa Ceia. Vou gravar daqui. Ela teve uma guerra espiritual na madrugada. Na madrugada, ela teve uma guerra espiritual. Ela teve uma guerra com o demônio. E essa guerra que ela teve foi por causa de uma pessoa da família. E por causa dessa pessoa que está na família, passando por um processo muito difícil, pelo fato de você Ele, meu Deus da glória. And now I tell you, beware, guys. Deus deu vitória a essa pessoa da tua família e ao teu irmão. E os meus pés e minhas pernas estão arrepiados aqui agora. E Deus dá vitória ao teu irmão por causa da guerra espiritual que você viveu nesta madrugada. Se você sentir no coração de vir aqui para receber uma oração, você vem. Se não sentir, pode ficar aí. Tá? Levanta o envelope para o alto. Fala assim: meu Deus, estou na 6ª campanha. E vou permanecer até o final. Meu Deus, segunda-feira que vem é o último dia da campanha. E eu vou perseverar até o final. E não deixa nada, Pai, me impedir de chegar até o final. Porque no final a vitória é maior, a conquista é maior. Pai, em nome de Jesus, todos os demônios que tentam contra a minha casa, contra a minha família, caia por terra agora. Magia, feitiçaria, inveja, olho grande, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Eu declaro a minha vitória. Eu declaro o meu milagre. E aonde houver demônio, em nome de Jesus, na minha vida financeira, espiritual, profissional, eu digo agora: sai, sai, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Pode colocar aqui.
Pode colocar, eu quero que todo mundo dê as mãos agora. Não é culto de libertação? Então toma. Não é libertação, culto? Então toma. Fala pro teu irmão, culto de libertação não é água com açúcar. É mão no cabeção. É. Eita! Esse negócio de culto de libertação com água no açúcar não é libertação. Dê as mãos ao teu irmão aí. Pode fechar aqui a faixa de gás aqui. Pode fechar o corredor. Fecha o corredor em nome de Jesus. Pode fechar. Pode fechar o corredor. Dá as mãos, pode dar as mãos. Você veio aqui para receber, não veio? Pode botar aqui, pastor? Vem, aqui tá assim. Aham, olha aqui. Dá a mão aqui na cabeça. Tá. Fecha aí a faixa de gás. Pega na mão do teu irmão com bastante fé. Confia no milagre. Confia na vitória de Deus na tua vida. Quem crê na porta aberta? Quem crê na... Esse verme vai cair por terra, vai ser morto agora. O poder do diabo cai por terra na tua vida agora. Agora, quem crê? Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus. Magnifica a Deus nesta noite. Oh, meu Deus da glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos, meu Pai. Estamos em uma guerra espiritual. Segunda-feira, meu Pai, lá no terreiro é dia das almas. O Senhor da glória. E aonde houver uma alma na mão do diabo, a partir de agora, vai caindo por terra, meu Pai. Outra fúria do inimigo, problemas sentimentais, problemas conjugais. Pai, é do alto da cabeça. Cai por terra a inveja, o olho gordo. Ah, meu Pai, problema na área financeira. É o espírito da separação. É o espírito da frieza. Oh, Senhor da glória. Tudo que esta pessoa faz, está tudo errado, oh Pai. Em nome de Jesus, nesta hora, vai queimando, vai queimando. Vai manifestando o teu poder. É a dor de cabeça constante. É a dor nos olhos, é pressão alta. É diabetes. Oh Pai querido, em nome de Jesus, onde houver um tumor, onde houver um câncer no corpo desta pessoa agora, em nome de Jesus, é o demônio da crise financeira, é o demônio que fechou a porta profissional. Senhor da glória, agora é o gigante que vai cair por terra agora, é o gigante que te afronta, é o pesadelo na tua vida, é o demônio que tira a tua paz, é o demônio que tira o teu descanso, é o demônio que atua na família, é o espírito da contenda, da confusão, da desordem. E agora, e agora, o mal está sentindo um cheiro de bicho morto. Obinércia, Naraça, meu Deus da glória, eu estou sentindo um cheiro de bicho morto aqui no altar. Elebe a sede do Midécia. Trabalho feito contra a tua vida. Quem olha para você parece que está tudo bem, mas por dentro de você uma tempestade constante. A mão de Deus te alcança nessa noite. Deus está cessando o vento na tua vida. A tempestade está cessando em nome de Jesus. Toda batalha, toda guerra espiritual, o espírito da morte vai por terra na tua vida agora. Todo laço, toda cilada do diabo contra a tua vida, contra a tua família, a partir de agora, começa a cair por terra em nome de Jesus. Onde houver um demônio de pé te afrontando constantemente, a partir de agora vai saindo da visão dela, vai saindo cegueira, vai saindo dor de cabeça, dor na nuca, falta de equilíbrio, tonteira, labirintite, artrose, artrite, osteoporose, vai por terra agora. Tudo que foi jogado, tudo que foi mandado em cima de você, onde ele estiver agora, queima, meu Deus,
agora. Desfaz esse trabalho agora. Joga por terra o mal, Senhor. O espírito de acidente, em nome de Jesus. A chacina do inferno, a por terra. O espírito do vício, o espírito de prostituição. É agora, sai agora, vai embora. É por terra em nome de Jesus. Dá vitória na casa, Pai. Dá vitória no trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Bota a mão na cabeça agora. Bota a mão na cabeça. Glória a Deus. Bota a mão na cabeça. Deixa o louco por aqui. Amém de Jesus. Tem gente que às vezes guarda as coisas e não consegue achar o que guardou. O demônio do esquecimento. Ei, Manás. Um varão. Prefeito Rodrigo, bota a mão no coração do Carlinhos, por favor. O 7 capa preta está caindo para o terra. O 7 capa, essa mulher, essa feiticeira, que Deus me revelou que estava com a foto de uma pessoa, é dele. Olha, pode pular para fora, o espírito da morte que está aí. O 7 capa preta, pode pular para fora em nome de Jesus. Pode chamar. Pode sair da vida dele, da alma dele. Segura aí. Isso. Vai clamando todo mal. Bota a mão no coração dele aí. Bota a mão no coração dele que vai pular para fora. Pode queimar, meu Deus. A legião cai por terra. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sétima. Pula para fora agora. Em nome de Jesus Cristo. Pode dar o grito da derrota. Larga essa vida, larga essa alma. A partir de agora. Em nome de Jesus. O espírito da morte que quer ceifar a vida de Carlinhos cai por terra agora. Meu Deus, envia o anjo agora. Lá na casa dessa feiticeira que está com a vela vermelha na mão e a foto do Carlinhos. Agora, dá glória. Vai dando glória. Mais forte glória. Vai queimando. Mais fogo, Jesus. Manda o mal. Sai. Aplausos, Senhor Jesus. É sério. Vem cá, tua namorada também. Fica ligado na volta, tá? Na volta. Bota esse celular ali no cantinho para mim. Prefeito Rodrigo, bota ali para mim no cantinho para mim. Cinegrafista, por favor. Isso. Olha só, bota a mão no coração dela. Cinegrafista. Não, você não. Foi consagrado cinegrafista. Isso. Fica ligado na volta. Já está aumentado. Aleluia. Bora nessa. Coração dele, prefeito Rodrigo. Fecha os olhos. Olha para mim. Abaixa o poder para mim. Isso, comigo. Olha para mim. Preste atenção de todo mundo. Criança tá lá. 2 anos e meio atrás. Pegaram uma rosa vermelha. E dentro da rosa colocaram tua foto. Rasgada em 7 pedaços. Enterraram a rosa de cabeça para baixo. Você não vai botar aqui não, sabe? Não vai botar 7 palmos na terra. Enterrou essa rosa de cabeça para baixo, numa terra vermelha. Mas Deus tem uma obra tão grande na tua vida, que 3 irmãs de oração oram até hoje muito por você. Há lugar que você vai,
Que tem uma irmã que fala assim: pai, guarda ela. Não deixa nada acontecer com ela, não, pai. E Deus tem cortado o laço. Porque foi uma pistola carregada na mão de um homem para tirar a tua vida. Mas Deus falou assim: ela é minha. Ela é minha escolhida. Sabe que tu vai ser uma missionária de Deus? Com glória. Deus está preparando você para cuidar dele. Não é ele que vai cuidar de você, porque tu dá conselho a ele. Entendeu? É você que vai cuidar dele. E se acontecer alguma coisa com ele, ele vai cobrar de você. Porque o atalaia é você, não é ele que o atalaia, é você que vai cuidar dele. E através do teu cuidar na vida dele, ele vai. Segura lá. Fecha os olhos. Júlio. Deus me dá uma visão de vocês voltando para casa e passava um carro branco e jogava vocês em uma pirambeira. Medereg, mas o anjo do Senhor vai com vocês. Traz ela aqui para nós aqui na frente. Traz ela aqui. Deus. Toda a realidade do diabo. Esse trabalho que foi feito há 2 anos e meio atrás. Isso. Faz aí. Um acidente que aconteceu no meio do caminho. A vida dele. Em nome de Jesus. Vamos, Jesus. Segura a cruz. Olha a cruz ali no meio deles agora. Aleluia. Quando nós entramos num culto, temos que estar muito ligados. Tudo. Temos que estar muito ligados. Aleluia. Até o final do culto e a volta para casa. A pessoa está aqui, que veio aqui hoje, pedir uma resposta de Deus em relação ao relacionamento de você e mais uma pessoa. Uma mulher está aqui, veio com o coração apertado aqui hoje, para pedir uma direção a Deus em relação a você e essa pessoa, a esse homem. E sabe o que Deus está falando para você? E eu permiti dele ir, para depois voltar. Mas não acabou aquilo que eu comecei. Sabe por que Deus deixou ele ir? Porque ia sair morte nessa casa. Meu Deus. 3, glória a Deus. Primeiro, glória! Glória a Deus. Segundo, glória! Glória a Deus. Terceiro, glória! Glória a Deus. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Desse jeito ele não vai sair nada. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Pode levantar os dois. Pode levantar. Derruba o nome dele aí. Isso, dá um abraço para ele aí. Tá bem, filho? Olha para mim, olha nos meus olhos. Glória a Deus. Deus te abençoe, tá? Deus te dê força. Qual é o seu nome? Amém. Está caminhando? Por cima das águas ou debaixo das águas? Quem fica por baixo? Hoje vocês vão por cima, tá? Dá um abraço nele. Por que, cara? Isso. Ó. Pede perdão lá. Pede perdão lá. Amém. Amém, você vai saber. Eita glória! Por isso que eu estou todo quebrado. Jesus da glória. Vamos ficar de pé, gente. Da glória. Espírito Santo. Essa varão de preto lá atrás. Mãe Martim. Lá atrás.
Está de preto, cabelo dele lá atrás. Levanta a mão. Sabe o que Deus manda dizer para você? Que ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E Deus manda dizer para você: não desista daquilo que Ele colocou na tua mão. Ele tem cuidado de você. E por esse dia o mar vai se abrir para você. E tu vai ser impactada por uma grande vitória. Deus fala assim para você: não desista. Porque aquilo que eu tenho na tua vida é muito grande. Esse ano de 2025 será um ano sobrenatural na tua vida. Com Deus. Tá? Em cima de Deus aí. Glória, rapaz. Manauas. Pastora. Bispa. Sueli, né? Glória a Deus. E o pastor? Evangelista. Só me dá um coração puro, tá? Então, um coração puro. Na barra, tem muita viagem. Na Lábia, Sede. Bem, sabe aquela irmã, aquela empresária que aquele dia entreguei para a senhora na casa do Júnior? Está mais perto de ti. Vai na Bané e a Sede. Vai abençoar aquele ministério com força, tá? Ai, Sede, né? O mistério é ir para longe, fora do Brasil, para lá, vai ser assim uma correria muito grande. E o Senhor fala assim para ti: não se preocupa com nada, porque eu estou cuidando de tudo. Estou resolvendo tudo antes dessa viagem. Porque quando a senhora for viajar, vai estar tudo pronto, tudo preparado. Tabanauá. Eu estou sentindo Deus aqui. E o diabo levará, amém? Levanta a mão você. Levanta a mão. Já era para estar na tua mão essa vitória. Já era para estar na tua mão sem paz. Alguém atrapalhou o processo. Quando estava no meio do processo. Eita, Jesus da glória. Travou. Você era para estar no patamar bem alto. Bem alto. Mas houve uma guerra muito grande na tua vida financeira. Mas Deus fala assim: para eles comigo tudo. Vai viver um tempo de prosperidade. Porque o Senhor tem agradado de ti. Melebacebe iluminasca. Ebanauabanauébia. Elebidubidauassi. Eleuabanauassi. Quantos livramentos Deus te deu, hein? Porque o negócio que Ele tem contigo é muito forte. Eleva a sede no milésimo. E tu vai abençoar aquelas vidas, tá? Vai, porque Deus vai te dar condição para isso. Deus me deu a subnédia. Tá junto com vocês dois? Bota a mão no coração desse homem. Bota a mão na régua. Segura ele aí. Evangelista, segura ele. Papá, papá. Oh, Deus. Então, olha, ele está anestesiado, não vai arrebatar. Segura. Segura. Olha o teu livramento. Segura. Pode arrebatar, Jesus, pode arrebatar. Vai tocando do alto a cabeça à planta dos pés. Anestesia os pés, as pernas, anestesia as mãos, os braços, a cabeça, a mente, o subconsciente dele trata a vida agora. Deu livramento de morte, Senhor. Deu livramento. Deu a prosperidade. Desenterra o que foi enterrado agora. Desenterra o que foi enterrado. Com a foto, novo documento dele. Tira da mão daquela identidade agora. 7 facadas. Em nome de Jesus. Perca as forças. Segura ele.
Segura ele. Segura ele. Segura a mão que ele protege. Olha o mal que ele protege aí. Olha o mal que ele protege. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, toda cilada de morte, toda fúria do diabo da tua vida. Em nome de Jesus. Vem que não está com ele. Vem que não está com o Senhor. Vem não está com ele. Vem vocês dois aqui. Não está. Isso, vem não está com ele. Vem não está. Vem cá. Todo mundo estende a mão para ele, por favor. Estou vendo você sufocado. É um mistério daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Você botava a mão no coração dele. O mistério estava daqui. Coração ardente. Coração ardente. O sufocamento na madrugada. Houve um sufocamento na madrugada na vida dele. O diabo tentou sufocar na madrugada. Ele querendo gritar e não conseguia. Ele vinha a óbito de sufocamento. E Deus falava assim: estou eu tirando a mão do diabo da garganta dele agora. Quem crê, quem crê? Quem crê? Porque já deu livramento de morte aí na madrugada. Ele ia morrer do domingo. Alá, sépia. Estenda a mão para ele agora. Ele ia morrer do domingo. Segura. O senhor botava a mão no coração dele, uma mão cabeluda subia e descia até o coração e pescoço. Esse varão aqui, Deus tem dado muito livramento a ele. Ele tem secado os inimigos na vida dele. Primeiro, glória a Deus, bem forte. Primeiro, glória! Glória a Deus! Segundo, glória! Glória a Deus! Terceiro, glória! Glória a Deus! Em nome de Jesus, sai! Levanta ele bem devagar. Olha para os olhos bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Isso. Bem devagar. Isso. Dá um abraço nele agora, Senhor. Abre os olhos bem devagar. Isso. Eu vi o espírito dele abaixando sobre o corpo dele devagarzinho. O nosso espírito é uma guerra espiritual muito grande. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos estar todos de pé, irmãos. Só um segundo. Só um minutinho. Dia 31 de maio, eu falei com a missionária Marta que nós vamos fazer uma mini vigília infantil das crianças. 21 de maio, nós vamos fazer uma mini vigília infantil. Eu preciso das mães entrar em contato, procurar a missionária Marta, para que possamos se organizar para isso. E tem agora, liga a missionária Marta, rapidinho. Passar um recado aqui. Pode ligar aqui, o senhor Pasta? Pode ir. A paz do Senhor para todos. Essa próxima quarta-feira vai ter um evento aqui evangelístico para as crianças. Pode tirar já? Vai começar às 6 da tarde às 8 da noite. Quem tiver seus filhos menores de 2 anos, 3 anos, 5 anos, até 10 anos, traga seus filhos que a gente vai ensinar na palavra.